Boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, em primeiro lugar quero agradecer à Biblioteca Municipal das Valpeiras por nos acolher aqui em mais um lançamento. Queria agradecer muito ao Rui Tavares, que este lançamento, não sei se já perceberam, mas foi guiado, porque eu e a Ana, quando falámos sobre isso, sobre a apresentação deste livro, falámos logo na hipótese de ser o Rui Tavares a apresentar o livro. Achámos que faria todo o sentido e, portanto, devido às últimas convulsões políticas, o Rui tem estado bastante fechado no Parlamento, mais do que gostaria de certamente, e na semana passada não conseguimos mesmo fazer o lançamento, portanto, peço desculpa a todos, aqueles que tiveram que mudar as vossas agendas, mas nós preferimos mesmo fazer assim esta sessão, porque achamos que eu pessoalmente poderia ter feito uma conversa só com a Ana França, mas eu acho que este livro merece uma apresentação do Rui Tavares. Portanto, repare que eu estou a elevar a fatia. O Rui Tavares, portanto, queria agradecer por muito estar aqui. Queria-vos chamar a atenção para um podcast que o Rui está a fazer agora, que se chama Tempo ao Tempo, sobre história. Acho que vai no terceiro ou no quarto episódio e, de facto, é uma coisa completamente diferente daquilo que nós temos em Portugal. Eu acho mesmo que posso arriscar em língua portuguesa, portanto, queria-vos recomendar, porque acho que, independentemente daquilo que o Rui escreve, este podcast é para ser ouvido. Passando à Ana França, que é a nossa noiva hoje, nós publicámos este livro sobre a Ucrânia na relação de viagens há uns 2 ou 3 anos. E reparem como os títulos são diferentes. Este título ninguém sabe, ninguém sabia procurar no livro nas livrarias, ninguém sabia citar o livro da Ana França. E portanto, quando a Ana me disse que havia a hipótese de escrever sobre Lampedusa, eu disse: desculpa, mas desta vez não vais pôr-te a inventar títulos. Eu posso dizer qual é o título que eu queria, pois. É bastante a mesma história. Sim, depois tu dizes. E não deixarei, portanto, quero já assumir aqui a minha culpa, porque existe, desta vez, seja claro que estamos a assunto que estamos a falar. De facto, a Ana França, há uns anos que foi a Lampedusa e que é uma repórter que todos nós conhecemos do jornal O Expresso, para mim tem uma vantagem muito que eu já tinha identificado no primeiro livro, que é de facto a escrita. A Ana França faz literatura e, portanto, eu acho que isso é para poucos jornalistas e, enquanto editora, é mesmo aquilo que eu procuro. Portanto, foi mesmo uma grande sorte ter-nos cruzado. Portanto, queria agradecer muito a confiança, voltar a apostar em nós e sem mais demoras, quero que continuemos a escrever e sem mais demoras vou passar ao Rui Tavares. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Bárbara, e obrigado, Ana. Obrigado por teres esperado. Eu peço desculpa por uma crise política no país ter baralhado os planos, porque, quer dizer, elas começam a ser muito frequentes e a gente já não tem propriamente desculpa por não as prever, não é? Qualquer dia fazemos, diz-se que o Noam Chomsky, quando tinha que marcar uma conferência assim, às vezes com anos de distância, e às vezes era preciso escolher o título, ele dizia: olha, ponha aí a atual crise no Médio Oriente. E acertava sempre. E eu depois explico-te a dica para pôr títulos esquisitos em livros da Tinta da China. É primeiro convencer a Ruth. Ok. Depois a Ruth convence a Bárbara. Para a próxima, já sabes. Bem, mas ainda bem que conseguimos refazer este lançamento e ter esta conversa. Há cerca de
de um livro que, em primeiro lugar, tem o mérito de resgatar o local para lá do símbolo. Lampedusa, para muitos de nós, evoca apenas o nome de um problema, não é? Aquilo que é entendido como um problema dos refugiados, o problema dos migrantes, uma coisa assim um bocadinho abstrata que é apresentada de propósito como se fosse uma coisa insolúvel. As pessoas habituam-se a que haja um problema dos refugiados e é que os políticos falam do problema dos refugiados. E o próprio peso desta palavra problema vai fazendo com que as pessoas se habituem a encolher os ombros e a pensar isto está aqui connosco, sempre estará, é muito difícil de resolver, é muito difícil de gerir, como se não houvesse, como se não tivéssemos tido na história, como se não tivéssemos tido até na história recente, momentos nos quais nós soubemos como resolver o dito problema. E esse passa, se calhar, um primeiro início da tal resolução, passa por olharmos para as pessoas e passa por olharmos para os planos. Ver onde é que eles estão no mapa e entendê-los, a descrição deles. Lampedusa é, em primeiro lugar, uma ilha que pertence a um país que é um Estado-membro da União Europeia, à Itália, uma ilha no Mediterrâneo, que sempre lá esteve, foi conhecida de fenícios e de gregos, antes de ser siciliana, e ao ser siciliana depois foi agregada ao reino das duas Sicílias, que incluía o sul da Itália e a própria ilha da Sicília, e que por sua vez foi agregado à Itália quando ela foi reunificada, quando ela foi, na verdade, unificada pela primeira vez enquanto país, depois de ter sido parte do Império Romano, e que depois se tornou um Estado-membro da União Europeia. Nesse sentido, Lampedusa é uma ilha europeia. Do ponto de vista geográfico, ela pertence ao continente africano, está ali muito perto. Isso não é uma coisa invulgar. Na verdade, nós habituamos a atribuir estatuto de ilhas mais europeias ou menos europeias, mais dependendo das conveniências políticas do que das conveniências do que da realidade geográfica. Malta, que também é mais perto de África do que do continente europeu, é para todos os efeitos um Estado-membro da União Europeia. Chipre, que está a 60 km da Síria e bastante longe do continente europeu, é considerado um país europeu. A Turquia, que tem uma parte do seu território na Europa, é por muitos considerado muito menos europeu do que Chipre. Por detrás disto são camadas de preconceito político, religioso, étnico e por aí afora. Quando Cabo Verde tentou ser país candidato à União Europeia, disseram que não era um país europeu. Quando a Groenlândia quis entrar na UEFA, disseram que não era um Estado soberano. Agora, a Groenlândia apresentou a sua candidatura à CONCACAF e dá muito pouco jeito que entre na CONCACAF no atual momento político. Então, estes territórios, pequenos, grandes, em oceanos diferentes, eles muitas vezes são arrumados pelo nosso pensamento político nos lugares onde geograficamente não pertencem. E se eu fui um bocadinho longe neste florilégio de ilhas no início, queria-vos dizer que há, na verdade, uma ligação entre aquela Groenlândia que se fala tanto agora e de Lampedusa. Essa ligação, farei um parênteses, tem a ver com um senhor explorador norueguês chamado Fridtjof Nansen, que atravessou a Groenlândia de trenó, numa altura em que a Groenlândia estava em disputa entre a Dinamarca, da qual a Noruega tinha feito parte, e a própria Noruega, tornou-se um explorador famoso no século XIX, daí veio a ser um diplomata norueguês, e durante as duas guerras mundiais, aliás, entre as duas guerras mundiais, este diplomata norueguês inventou uma solução para o problema que é o problema fundamental do livro da Ana. Essa solução era emitir aos refugiados que fossem como tal identificados pela Sociedade das Nações e que tivessem necessidade de fugir de uma situação de conflito ou de perseguição, simplesmente dar um passaporte. Parece assim o problema dos refugiados, uma coisa insolúvel. Mas entre as duas guerras mundiais na Europa, não
não é o período mais fantástico em termos de direitos cívicos e de liberdades na Europa, existiu uma coisa, um documento que se usava e que resolvia o problema a muitas das pessoas de que a Ana fala neste livro. Era simplesmente ter um passaporte. Pagar um bilhete de avião não é mais caro do que pagar um traficante de seres humanos, é mais barato. É chegar no local de embarque e fazer o que nós fazemos. Isto poderia chamar-se um passaporte internacional humanitário. Infelizmente não é uma coisa que existe hoje em dia, mas existiu entre as duas guerras mundiais, que chamava-se passaporte Nansen. Muita gente que a gente conhece, artistas, compositores, escritores, filantropos, entre essas duas guerras mundiais, circularam com um passaporte internacional humanitário, com um passaporte Nansen. Talvez esta não seja a única solução. Outra solução passa por respeitar a Convenção de Genebra sobre as pessoas refugiadas e simplesmente não as empurrar para uma morte certa, o tal chamado princípio de non-refoulement de que a Ana fala aqui. Outra solução seria as cotas, que hoje em dia os Estados-membros da União Europeia dizem que não querem, mas que em tempos esses Estados, quando ainda era no tempo do Conselho da Europa, pediram para que fosse um critério de gestão mais eficaz para os próprios Estados de fluxos de refugiados. Curiosamente, o primeiro Estado a beneficiar disso foi um país chamado Hungria. A seguir à Revolução de 1956, quando os tanques soviéticos invadiram a Hungria, ali muito de repente havia 150 mil húngaros que tinham que sair. No curso de uma ou duas reuniões do Conselho da Europa, em novembro de 56, determinaram são não sei quantos mil para a Suíça, não sei quantos mil para a França, não sei quantos mil para a Alemanha Ocidental. Todos os países aceitaram a cota, exceto, se não me engano, dois, o Canadá e outro mais, talvez o Reino Unido, que não aceitaram cota nenhuma porque, e atentem isto, não tinham nenhum número de limite. Reinstalavam todos os outros refugiados que fosse necessário até os 150 mil terem uma solução e tiveram poucos meses. Hoje, a Hungria, onde vieram esses refugiados pelos primeiros a beneficiar do sistema de cotas, não querem o sistema de cotas, acham uma posição. Mas só aqui no instante, entre passaporte Nansen, entre respeitar as convenções que nós assinamos e um sistema de cotas no qual os Estados podem distribuir os refugiados, nós temos as ditas soluções que não querem ver aqueles que gostam de criar uma ideia de que a crise de refugiados é uma coisa absolutamente insolúvel. Então, Lampedusa é uma ilha onde chegam pessoas. Eu acho que essa é a primeira conclusão a que chega quem lê o livro da Ana. Através do conhecimento dessas próprias pessoas, através da maneira como ela descreve a vida nesta ilha, que tem 11 km de comprimento, deve ter 3 ou 4 de largo, onde vivem para aí umas 6 mil pessoas, onde chegam italianos que vêm fazer turismo, entretanto, já gente que vem prestar serviço humanitário também, e onde chegam barcos de pessoas que vêm da costa africana, seja da Líbia, seja da Tunísia, principalmente destes dois países. É uma ilha que sempre esteve naquele Mediterrâneo, onde, nos tempos de Ulisses, havia um mito, uma lenda, a que os gregos chamavam de Xenos Zeus, quer dizer Zeus, o forasteiro, Zeus, o estrangeiro. Nessa lenda, um estrangeiro, um forasteiro, batia à porta de alguém no Mediterrâneo. E essa pessoa, se o tratasse mal, se o rejeitasse, descobria, de repente, para seu espanto, que afinal aquele forasteiro não era outro senão o próprio Zeus, o Deus dos deuses. Esta ideia, que depois o cristianismo também tem, de que o estrangeiro pode ser um Deus disfarçado e que serás punido por não teres sido acolhedor para o estrangeiro, pode ser uma ideia muito bonita, muito woke, como se diz hoje em dia, mas woke é com um intuito quase que ofensivo, porque é horrível sem essa coisa, mas naquele Mediterrâneo daquela altura esta ideia não é uma mera abstração, não é uma ideia bonita, era uma forma de sobrevivência.
Porque toda a gente podia ser estrangeiro. Toda a gente se podia meter num barco e esse barco naufragar ou ser apanhado numa tempestade e ir ter um sítio errado. Então que aqueles povos todos, gregos, fenícios, cartagineses, romanos, estivessem no meio de também muita desumanidade e guerra e brutalidade. Esta ideia de que, atenção, recebe bem o estrangeiro, porque quando tu menos esperas, ele pode tirar a máscara e ser um Deus que te vai punir por não ter sido acolhedor, era uma base, um fundamento moral que é ainda mais forte daquele do não faças a outros o que não queres que te façam a ti, ou trata os outros como gostarias que te tratassem a ti. É mais ainda, esta ideia que por detrás de um forasteiro se esconde aquilo que é um princípio moral humano de que toda a vida é digna. Essa ilha de Lampedusa, a Ana explica-nos aqui a certa altura que o seu nome vem provavelmente do grego. Pode vir da palavra para rocha, que é lepas, mas pode vir da palavra para, que também serve para lâmpada ou para lamparina, lampas, que quer dizer archote, e que designaria os archotes que os habitantes da ilha usavam para que os barcos não encalhassem. Esta explicação faz sentido porque no mesmo arquipélago há uma ilha que tu também mencionas no livro, que se chama Lampione, e que também tem a mesma origem, a mesma palavra para iluminar. E o livro da Ana, que se pode ler de muitas maneiras, que tem muitas formas de ser abordado, serve-nos para nos iluminar também num tempo que é um tempo de descrença e eu diria de enorme angústia. As pessoas e as histórias de que nos fala aqui a Ana, elas já entraram nos noticiários e de certa forma já saíram. As pessoas ficaram calejadas e tornaram-se indiferentes à sorte delas. Infelizmente ficámos anestesiados em relação a esta realidade que o Mediterrâneo, este tal Mediterrâneo que era o centro do mundo e que ligava tantos povos diferentes, mas de certa forma unidos por um substrato de lendas, de mitos, onde havia histórias como esta do Zeus, o forasteiro, está agora transformado num abismo que separa dois mundos e num cemitério. Um cemitério onde dezenas de milhares de pessoas já perderam a vida por causa de nós acharmos que isto é um problema insolúvel, quando na verdade com um alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que funcionasse bem a ligação com os Estados membros da União Europeia e outros Estados das Nações Unidas poderia contribuir para resolver pelo menos o problema das pessoas que estão a arriscar a vida no Mediterrâneo porque não tiveram outra hipótese senão sair das suas terras. E ao humanizar essas histórias, a Ana faz-nos, de certa forma, reganhar a nossa humanidade. Voltar a ter uma sensibilidade para aquilo que fica muitas vezes perdido na massa de números e de notícias que a gente vai vendo todos os dias. Por isso, a Bárbara tem razão quando diz que a Ana faz literatura, embora faça jornalismo, e seja preciso, de certa forma, procurar perceber porque é que este livro pode ser jornalismo e literatura ao mesmo tempo. Um pouco como alguns dos melhores livros do Orwell, não aqueles que toda a gente conhece, como 1984 e do Utopia Futuro Próprio, mas livros como aqueles em que ele fala da vagabundagem, da pobreza em Paris e em Londres, ou da pobreza em Inglaterra, ou da Guerra Civil de Espanha, são livros que são informativos, eles são jornalismo, mas têm uma qualidade na escrita que, de certa forma, às vezes ganha uma espécie de transcendência. Mais difícil ainda de conseguir, porque eu acho que a sensibilidade que a Ana revela na escrita, ela é colocada ao serviço da precisão. É um livro rigoroso na utilização das palavras. As palavras são escolhidas com cuidado e querem dizer aquilo que querem dizer. Muitas vezes, nos momentos em que
essas palavras com esse rigor se transformam em poesia, porque as histórias que contam das pessoas, tratadas com respeito, tratadas com essa sensibilidade, de certa forma se elevam acima da página. Eu vou-vos dar um exemplo. Há muitos, e muitos deles são bastante duros. Há passagens deste livro que são aquele proverbial murro no estômago, mas ainda assim creio que vale a pena explicar-vos como é que isto acontece. Muitas vezes, pelo intercalar do texto da Ana e do texto poético de ou autores conhecidos ou algumas das pessoas de que Ana nos fala. Aqui na página 70. Um bebê nasceu, ninguém viu os seus olhos a abrir, brevemente, e depois fechar. Cheio do poema Ode para o Bebê de Joana, do escritor eritreu Selama Kirani. E depois explica-nos. A história de Joana circula por toda a ilha. A história dela não é comum. É completamente única no campo de estudo, onde quase nenhuma história não se ouviu já uma ou outra vez à luz. Ela é a mulher que deu à luz enquanto se afogava, como ficou conhecida. Joana morreu, com o seu bebê, um menino, ainda ligado a ela pelo cordão umbilical. Assim foram recolhidos do fundo do mar e trazidos para a terra. O horror da história de Joana é o facto de ter sido impossível abstrair-se da consciência de que o barco estava a afundar enquanto o seu parto acontecia. O bebê chegou a respirar? O seu primeiro grito de vida, alguém o ouviu? A mãe ouviu a sua criança? Chegou a tocar-me? O noivo de Joana e pai da criança sobreviveu. Eu lembro-me muito bem quando, noutra vida, no Parlamento Europeu, a certa altura, comecei a ouvir falar muito dos eritreus. Não era muito comum. Não era mesmo para quem seguia as notícias. Aqui em Portugal não se ouvia falar muito dos eritreus. No Parlamento Europeu havia, especialmente italianos, e depois os seus contactos no Norte de África, quem conhecesse um pouco, necessariamente muito pouco, da história da Eritreia, e normalmente a apresentar-se, como a Ana se refere, o lugar comum sobre a Eritreia era a Coreia do Norte de África. Portanto, aquele lugar de onde não se sabe nada, a não ser que os homens têm de cumprir serviços militares longuíssimos e que quem foge a esse serviço militar tem a sua família presa na Eritreia. Através do livro da Ana aprendi um pouco mais, que é que, no fundo, ao regime interessa as remessas que esses fugitivos da Eritreia enviam. Mas aqueles que enviam remessas são apenas aqueles que sobreviveram de uma série de travessias. São os que não foram abandonados por traficantes beduínos no meio do deserto. Seja no deserto no Egito, seja mesmo no sul de Israel, no Negev. Aqueles que depois conseguiram chegar à costa. Aqueles que sobreviveram na travessia do Mediterrâneo. E esses todos depois, como a personagem principal do livro da Ana, o Adal, chegam até à Suécia e depois ficam a tentar puxar o fio da meada que lhes traz o irmão, a meia-irmã ou outros de novo para a Europa. Os eritreus são, se calhar, os mais desconhecidos deles todos. Mas há muita gente assim, muita história assim, de gente igual a nós. Eu a Lampedusa nunca fui aos campos de refugiados de Saraís no sul da Argélia e a campos de refugiados na Síria, antes da Guerra da Síria, ali em 2010, sim, abril de 2010, quando eu fui. Fui a um bairro de Damasco chamado Jaramana, onde a Ana também já esteve. Passei Natal. E eu tive aquela surpresa incrível de as pessoas começarem a contar a sua história e de repente perceber, eu até me sinto um bocadinho envergonhado com isto, mas é um bocadinho uma reação do historiador, que estava perante um tesouro humano. Porque as pessoas começavam a contar a sua história e, pronto, toda a gente, pelo menos daqueles que não provocaram uma guerra no Iraque, sabe que existem sunitas e xiitas. O conhecimento acaba aí. Só que as pessoas que estavam ali em Jaramana eram de religiões as quais ou eu nunca tinha ouvido falar, ou tinha ouvido falar nas aulas de história, e não de história das civilizações pré-clássicas, e não sabia que ainda existiam os sabeus, os mandeus, os yazidis, que depois viemos a ouvir falar
e que são influenciados pelo zoroastreanismo. Uns têm como o seu Messias São João Batista, em vez de ser Jesus Cristo, e ficamos a pensar, caramba, e se tivesse sido esta a religião a expandir-se hoje em dia, quer dizer, o nosso Messias era São João Batista e não o seu primo Jesus. Outros adoram os anjos, a água, as estrelas, e vinham todos daquele bocadinho de enorme diversidade étnica e religiosa que era o Iraque antes de a guerra os obrigar a fugir. Saímos de Jarramana, fomos para Al-Hol, um outro campus bastante conhecido, principalmente nos últimos anos, porque mais recentemente ele teve lá os presos, os militantes do Daesh, do ISIS na Síria. Mas no tempo em que eu fui, tinha principalmente palestinianos, portanto, refugiados palestinianos, que tinham sido recebidos no Iraque, no Saddam Hussein, que tinham tido alguns privilégios no Iraque, coisa que não tinham, por exemplo, na Síria, e que por causa disso foram perseguidos quando as milícias xiitas invadiram os seus bairros, em Bagdade e noutras cidades. A certa altura, eu estava numa delegação do Parlamento Europeu e, com gente de vários partidos, e os refugiados do campo de Al-Hol, já habituados a este tipo de momentos, levaram-nos todos para uma mesa no centro do campo de refugiados, estava com umas folhagens a dar-nos um bocadinho de sombra, distribuíram pacotes de lenços de papel para toda a gente, porque eles já sabiam que os europeus iam chorar ao ouvir as suas histórias, portanto, muito providentemente e muito pragmaticamente. Em cada havia assim uns banquinhos entre cada uma das nossas cadeiras com um pacote de lenços. E, por exemplo, o pai pôs o filho dele em cima da mesa e diz: agora, diz o que é que eu te costumava dizer. Então, eu chamo Muhammad e sou palestiniano e sou sunita, mas só posso dizer isso dentro de casa. Se sair de casa, eu sou Ali e sou iraquiano e sou xiita. E o miúdo estava ensaiado a ter uma história dentro de casa ou fora de casa para não ser perseguido. Acabaram por ter que fugir. Cada mulher ia contando as suas histórias, porque é que usava um lenço verde, porque é que tinha sido perseguida no Iraque, porque é que agora tinha orgulho de usar um lenço que ela tinha usado para se tentar disfarçar como palestiniana. Bem, e entretanto, aqueles eurodeputados todos, alguns deles homens bastante empedernidos, choravam e choravam. Eu era o relator, tentei-me segurar e também confesso que me deu um bocadinho de raiva ver alguns colegas de partidos que votavam contra a resolução destes problemas, mas ali em frente às pessoas não tinham outra coisa que não um reflexo humano, que era desatarem a chorar também e depois dizem: nós vamos ajudar-vos, nós vamos tirar-vos daqui, coisa que eu sabia que não ia acontecer. E é difícil esse trabalho que estávamos a falar agora aqui, e como jornalista também imagino que o seja. No nosso caso era que nós estamos a fazer uma lei que se calhar vai estar pronta daqui a 2 anos, que se calhar vai ser bloqueada por alguém no meio do caminho, e eu espero que quando chegarmos lá o teu problema já esteja resolvido, porque quer dizer, eu espero que nós estamos aqui a resolver o teu, mas o de alguém como tu que venha depois. No trabalho do jornalismo também, acho que a Ana falará acerca disso, existe a mesma necessidade de compartimentar, que depois não nos faz muito bem à nossa saúde mental a seguir. Dentro de todas essas histórias, aquela de que eu me lembro mais vezes era de um casal de palestinianos que estava em Al-Hol, tinha uma menina pequenina que não falava. E ela não falava porque eles tinham tentado embarcar para ir até Chipre e tinham sido apanhados pela guarda costeira no meio do trajeto deles e tiveram sorte, escaparam com vida, voltaram para trás, continuavam à espera de ser reinstalados, mas o trauma dos holofotes, de toda aquela comoção, deixou a menina sem fala. Eu não sei que idade teria a menina, talvez 4, 5 anos, uma coisa assim, e eu, um bocadinho armado, bem representante de uma autoridade e dizendo às pessoas: olha, mas vocês deviam ter seguido as regras, deviam ter esperado, não se emigra ilegalmente, não se deve fazer isso. E o pai olhou para mim e olhou assim à volta e disse: mas o que é que tu queres que eu faça? Ele tinha toda a razão. Acho que faz falta neste papel as pessoas perceberem que naquela situação faríamos exatamente o mesmo que aquelas pessoas fazem.
mas exatamente o mesmo. E que a maneira como o ambiente político lida com essa necessidade de maneira tão básica de chegar à segurança, numa cultura política nossa agora que está cheia de egoísmo, e egoísmo justificado. As pessoas acreditam que ser egoísta, na verdade, até é ser melhor. O resto é, como se dizia em Itália aqui há uns anos, il buonismo, né? O ser bonzinho, isso é uma coisa péssima e mal considerada. Esta forma como nós tivemos de nos separar da nossa própria humanidade, isso é que é verdadeiramente o problema. O problema não é saber gerir fluxos de refugiados que, reparem, naqueles anos entre 2000 e 2011, o Bacmur dizia que por ano havia 200.000 pessoas que precisavam de ser instaladas. Agora há mais, claro, que há mais conflitos, mas naquela altura era 200.000. Os Estados Unidos recebiam 80.000. A Europa, se recebesse mais ou menos pela mesma bitola, com a nossa população um pouco maior do que a dos Estados Unidos, poderíamos reinstalar 100.000. E não reinstalávamos nem 5.000 na altura, era principalmente Suécia e Dinamarca que reinstalavam, poucos países mais faziam a reinstalação de refugiados. Nesta altura, 200.000 não era de todo o problema insolúvel que nos querem fazer acreditar que é. Agora, claro, não são 200.000, são mais, mas mesmo assim não se trata de um problema insolúvel. Eu vou terminar, mas queria, apesar de tudo, não vou ler esta parte toda, que é basicamente uma caminhada da Ana por um cemitério e que nos diz aquilo que no fundo é o resultado das nossas ações e omissões. Migrante não identificado, 29 de setembro de 2000, aqui repousa. Noutra, uma embarcação chega ao cais de Cala Pisana, a bordos com 53 migrantes exaustos e o corpo sem vida de um rapaz de cerca de 20 anos, provavelmente de origem subsaariana. Aqui repousa. Um barco de pesca encalha entre as rochas da zona do Cavalo Branco, a poucas dezenas de metros do porto. Devido à ondulação, o barco corre o risco de se virar. Uma operação de salvamento extraordinária, envolvendo não só homens da Guarda Costeira e da Polícia Alfandegária, mas também dezenas de voluntários de associações humanitárias e cidadãos comuns, resultou no salvamento de 528 pessoas, incluindo dezenas de crianças e mulheres. Os corpos de 3 jovens, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos, são encontrados no dia seguinte, no mar, ainda durante a missão de recuperação dos destroços do navio naufragado. Nenhum dos sobreviventes os reconheceu ou soube dizer de onde eram. Maio de 2018. E podemos continuar. Aqui repousam um homem de idade compreendida entre os 20 e os 25 anos, um homem de idade compreendida entre os 25 e os 30 anos de provável origem subsaariana. Este é o grande escândalo moral dos nossos tempos, e a verdade é que nós deixámos de falar dele, passámos a estar, como eu dizia, anestesiados em relação a ele, e às vezes é preciso um livro como o da Ana para nos despertar do nosso torpor, e por isso devemos um agradecimento profundo. Obrigado. Não sei o que espero que eu diga mais, sinceramente. Valeu a pena esperar, pelo menos. Valeu a pena. Conta-nos a tua história. Então, a pergunta que mais me fizeram desde que anunciámos o lançamento foi a seguinte: como é que conseguiste que o Rui Tavares aceitasse apresentar o teu livro? E acho que se percebe porque, obrigada, Rui. Mas foi obviamente de coração da Bárbara, porque o Rui edita na mesma editora e ela obviamente obrigou-me. Sou convidado. Ele disse logo que sim. Agradeço muito a explicação que o Rui fez do livro, acho que foi bastante completa. Há muita gente nesta sala que já cobriu estes dramas, ou se não cobriu de uma forma jornalística, esteve perto deles por razões profissionais. O que eu gostava de dizer é que o que se passa nestas ilhas, Lesbos, Lampedusa, todos os sítios onde existem refugiados ou onde existem pessoas em trânsito, é que isto não é uma emergência humanitária, está a acontecer há mesmo muito tempo. E
há uma pessoa aqui no livro, o Simone, que se lembra de, em 89 ou 90, se lembra dos primeiros corpos chegarem a Lampedusa. Portanto, isto não é uma espécie de urgência de agora, e nós continuamos na Europa a tratar isto como uma emergência que pode ser estancada, e nós tínhamos gostado muito que ela fosse estancável, mas não é. E não sendo, acontecendo, nós hoje passámos o dia todo, pelo menos eu passei, a ver as notícias horríveis que chegam de Gaza, e nós conseguimos dizer que as pessoas não têm porquê vir. Então, é impossível, é só olhar para a televisão e acho que conseguimos perceber porque é que as pessoas continuam a vir. Porque nós continuamos a permitir que sejam bombardeadas daquela forma completamente incompreensível e mesmo, não sei, não tenho muitas palavras para o que está a acontecer em Gaza, mas são guerras daquele género, talvez não tão diariamente violentas, mas são guerras daquele género que fazem as pessoas continuar a vir para a Europa. Algumas são guerras um pouco congeladas, como a da Eritreia, que é uma ditadura que é assim há anos e simplesmente é imutável, não muda, as pessoas continuam a ter que ir para o exército para sempre, até os libertarem do serviço militar obrigatório, que nem sempre libertam. E esta emergência humanitária que agora passam os palestinianos, que passam os eritreus, que passam os líbios, que passam os sírios, já se passou com húngaros, como o Rui falou, já se passou com alemães, já se passou com espanhóis, guerra civil, com irlandeses, connosco, em várias fases da nossa história, não só para fugir da ditadura, mas também da pobreza em outras alturas. E, portanto, eu sei que parece mesmo que em Portugal nunca vamos passar por nada do género, ou que na Europa nunca vamos passar por nada do género, mas nós não temos assim tanta certeza, porque eu tenho a certeza que os ucranianos também não pensavam, com a sua vida bastante estabelecida, que um dia tivessem que sair da Ucrânia para vir para a Europa. Portanto, acho que não é só uma coisa que se passa nos países que são mesmo muito pobres, que nós nos habituamos a ver em África, é uma coisa que está bastante perto de nós e não é tratando isto como uma emergência, pondo barcos da Marinha italiana na orla das águas italianas ou das águas gregas, que isso se vai resolver, porque isso já foi tentado e está a ser tentado. Claro que os números têm flutuações e claro que essas táticas de impedir as pessoas de chegar, obviamente que algumas resultam, claro, mas durante muito tempo, e mesmo agora, em 2023, no último ano em que eu estive em Lampedusa, chegaram mais pessoas do que em 2015, ou as mesmas pessoas que chegaram em 2015, que foi o pico da crise. Portanto, todos os nossos acordos com a Líbia, todos os nossos acordos com aqueles autênticos gangues que operam no norte da África, se calhar não adiantaram assim tanto, não é? Portanto, se calhar devíamos procurar outra forma de lidar com isto, porque não só financiamos milícias que torturam pessoas enquanto telefonam às mães e aos pais para que os pais e as mães ouçam e possam mandar mais dinheiro, e nós financiamos essas milícias com o dinheiro da União Europeia. Damos lanchas, barcos, dinheiro para treino e, no fim disso tudo, nem sequer conseguimos o que queremos, que é que as pessoas não cheguem. Então, estamos a financiar essas milícias. Eu acho isso mesmo, é mesmo para mim difícil, muito difícil perceber como é que isso continua a ser a forma que nós encontramos tanta gente inteligente na União Europeia, tantos eurodeputados, obviamente, nem digo que não tenham as melhores intenções, ou não faço ideia, não quero avaliar isso, mas nós continuamos a financiar gangues que são iguaizinhos àqueles que vemos na América Latina, àqueles que vemos nos livros de história, iguais, com táticas horríveis de tortura e morte. E essa é a nossa forma de tratar o problema como a imigração. Não consigo perceber. Acho que há muitas formas de conseguirmos tentar integrar as pessoas. Há exemplos em Itália de padres que reativaram completamente as suas escolas, as suas zonas,
precisamente por aceitarem naquele distrito receber mais pessoas e o comércio aumentou, as escolas voltaram a receber miúdos, os professores voltaram a ser chamados para trabalhar em zonas completamente desertificadas, porque alguns visionários acharam, deixa lá tentar receber estas pessoas e dar-lhes emprego nas fábricas antigas, a ver se resulta. E obviamente que vai sempre haver problemas de integração na questão da cultura. Também não acho que se calhar nós também devíamos falar disso, não é suposto nós aceitarmos a completa modificação de tudo o que conhecemos só para integrar numa ilha com 5 mil pessoas. Obviamente não vamos conseguir integrar 20 mil eritreus. Obviamente isso não é requisitável destas pessoas, acho eu, não é? O que falamos é que a Europa é um sítio muito vasto, muito rico. A Alemanha neste momento deve ter 1,2 milhões de sírios, não parece que seja esse porque não é esse o problema económico alemão, de certeza, não é por causa disso. Os sírios de facto foram integrados e hoje em dia são médicos, e eu recentemente estava a ver uma reportagem sobre isso, precisamente sobre a saúde na Alemanha, e fiquei muito contente porque eles falaram com um médico sírio, ou sírio, ou o nome era de origem árabe, e eu achei incrível, porque a peça não era sobre o facto de ele ser um médico sírio, a peça era sobre o Serviço Nacional de Saúde alemão que estava a passar por um problema qualquer. E eles falaram com um médico. Não tinha nada a ver com integração na Alemanha, nem tinha nada a ver com... vejam como os sírios até conseguem dar um contributo à sociedade. Não era sobre imigração, era sobre... não sei, não me lembro exatamente, mas... como um centro alemão estava a explorar, estava a receber uma nova, acho eu, doentes de Alzheimer para uma nova terapia ocupacional. E, portanto, o médico que estava a falar era sírio e a peça não era sobre refugiados. Portanto, é aqui que tu sabes que se calhar resultou, não é? Porque eles são tão normalizados que a peça não era sobre os sírios, mas sim sobre o serviço, sobre qualquer outra coisa, não interessa. Eu gostava de fazer aqui um desafio ao Rui sobre a ilha, o facto das ilhas. Esta ilha, como o Rui disse, é verdade, ela está muito mais perto da África do que da Europa, e durante toda a vida da ilha foi isso que a definiu, não é? A geografia definiu o papel que esta ilha teve na história da Europa. Há um livro agora muito conhecido, não é? Que é Os Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall. Nesse livro, Tim Marshall defende que o destino dos países já nasceu traçado, quase. E porque a grande maioria das cordilheiras, dos rios, das planícies, das ilhas, dos mares, e tudo isso já estava muito cá na Terra antes sequer de haver conceitos de Estado-nação ou das guerras modernas, ou provavelmente até de homem ter aprendido a andar ereto. E o exemplo da Rússia é aquele que é mais citado, não é? Porque tem montanhas na fronteira com a China, na Europa Ocidental aos Balcãs, e as montanhas da Transcarpátia e depois os Alpes, outra fronteira. Mas para o norte há planícies. Ou seja, diz-se que consegue pegar na bicicleta e ir de Paris a Moscou sem nenhum impedimento geográfico. E, ora então, ou seja, a mentalidade da Rússia nesta teoria explica-se assim: a ausência de barreiras naturais entre a Rússia e a Europa expõe a Rússia a ataques. E por isso, argumenta Marshall, a Rússia tem, ao menos de tentar proteger as suas planícies abertas a ataques dos seus muito melhores armados vizinhos ocidentais. No fundo, isto, acho eu, não é? É geopolítica. E Lampedusa assumiu este papel na história precisamente porque a geografia a pôs lá. Mas as pessoas, este é um desafio, isto é muito determinista. As pessoas também têm um papel no que os países são, ou estamos todos um bocadinho, como dizer, malfadados a aceitar o nosso destino geográfico e basicamente sermos o que as montanhas, já muitos milénios antes de nós, dizem que seríamos. Lampedusa é parte da África. Falando em termos geomórficos, Lampedusa se pôs na África, ao contrário das outras ilhas que são vulcânicas. Aquela é realmente uma parte do continente africano. E isso para mim é muito interessante, saber o que as pessoas fazem com os lugares que lhes foram dados para, não sei, para prosperar. Queres que eu pegue nisso um bocadinho?
os historiadores tendem a não gostar de reducionismos, não é? Portanto, sejam determinismos tecnológicos, materiais ou até geográficos. E eu, particularmente, sou sempre adepto de explicações que são multifatoriais. Claro, há reducionismos geográficos para todos os gostos, do género. As penínsulas são, em geral, lugares de grande diversidade étnica, porque os povos chegavam nas suas grandes migrações e depois da península não tinham para onde ir, não é? Quer dizer, ainda hoje, no Arquivo Municipal de Lisboa, vi o Foral de Lisboa, vi uma réplica do Foral de Lisboa, que dizia Urix Bona, a cidade que os romanos achavam que era de Ulisses, ao inventaram um bocado essa propaganda, uma propaganda na qual eu gosto de acreditar, e até um tempo tão tarde quanto o tempo de Santo António, quando Santo António, que era daqui de Lisboa, andou pelo mundo mediterrâneo, as suas primeiras biografias diziam que ele vinha de uma cidade que era lá no fim do mundo. Lisboa era no fim do mundo, de facto. Depois, daqui para a frente, no século XIII, não se sabia de mais nada. Bem, então há essa ideia. As penínsulas, as migrações chegam ali, depois não tem mais para onde ir e tem necessariamente que se misturar. E por isso aqui, esta era a península dos celtas e dos ídolos, e isso deu os celtiberos e por aí fora. Mas, no entanto, tudo isto pode ser virado ao contrário. O Mediterrâneo nós hoje vemos como a periferia. Vocês lembram-se quando nós estávamos a viver a nossa crise, que veio para aqui a Troika e por aí afora, nós éramos os PIGS, não é? Portugal, Italy, Greece and Spain. Às vezes ainda eles acrescentavam a Irlanda. E eu acredito muito que a cultura pode conseguir ajudar-nos a dar volantes. Na altura eu inventei uma coisa que é, se nós somos os PIGS, vamos inspirar-nos daquele episódio da Odisseia, em que a Circe, não era a crise, mas era a Circe, a feiticeira, transforma os marinheiros de Ulisses em porcos e depois ele tem que lhes dar de novo a forma humana. E como é que ele lhes dá a forma humana? Como é que eles voltam a ganhar a sua humanidade? É ganhando a sua memória. Aquilo que nos define enquanto pessoas é a nossa memória. É daí que vem a nossa identidade, é daí que vem a nossa... Quer dizer, nós somos memória ao longo do tempo, é aquilo que nós essencialmente somos. A questão nesta parte do mundo é que nós perdemos a memória do Mediterrâneo enquanto uma espécie de encruzilhada. É engraçado quando inventaram os conceitos de Ásia, Europa e África, que os gregos chamavam Líbia, não é? Que é Líbia, e depois é que mais à frente chamaram África. Para eles, a Ásia, a África e a Europa não eram estas grandes massas essenciais que a gente vê quando olha para o globo terrestre, não é? Eles viviam naquele cantinho, onde a Ásia era ali, não é? Mais uns dias de navegação, a África era viras ali à esquerda, a África, e a Europa era do outro lado. Quer dizer, para quem vive numa ilha como Lesbos, não é? Quer dizer, a Ásia já ali, a África já ali. Para quem está em Istambul, a Ásia é dali, a Europa é daqui. Apanhas um cacilheiro e vais da Ásia para a Europa. Mesmo Chipre, como falavas. Mesmo Chipre é incrível. Sim, é mesmo muito perto de Madrid. E a questão é que houve um tempo em que o Mediterrâneo não era a periferia. O Mediterrâneo era o centro do mundo. Aí sim, eu acho que, de certa forma, nós até podemos ser prisioneiros da geografia, mas temos que saber usar a geografia para nos libertar. E uma parte da solução, claro, eu falava de soluções de gestão para a questão concreta daquelas pessoas que vão chegar agora. Passaportes humanitários, reinstalação, cotas, canais legais de migração, isto não é extraordinariamente complicado. Há coisas mais complicadas no mundo do que isto, também ninguém está a dizer que é um mar de rosas, há questões de integração e por aí fora, mas pode-se fazer. Mas se quisermos ser um bocadinho mais ambiciosos, o que é que nós tínhamos que fazer? De facto, olhar para a nossa geografia enquanto Europa e perceber que nós somos assim uma espécie de assento circunflexo por cima de África. A África é enorme, a Europa é uma coisa pequenina. A Europa é rica, relativamente velha, a África relativamente pobre, relativamente jovem. Isto há aqui um problema à espera de uma solução. Uma solução que tem que ser projetada, se calhar, ao longo de décadas. Não se vai resolver logo. Há quem diga, nós temos que fazer um plano Marshall para a África. É um bocadinho a tese de alguns políticos europeus, eu acredito parcialmente nela, que é, sim, é preciso financiar investimento público em África, que crie infraestruturas e que dê qualidade de vida às pessoas em África, para as pessoas desejarem ficar em África.
Um pouco como nós, quando nós nos europeizávamos nos anos 80, deixámos de emigrar tanto, porque, quer dizer, muitas pessoas gostam de emigrar para conhecer outros países. Muitas das pessoas emigram porque têm que, e se a situação, se a condição de vida no seu país for melhorando, elas não precisam de emigrar. No entanto, quando os refugiados ficam nos países perto dos seus. nos refugiados, Eles estão à espera de voltar a casa à maioria. eu ainda acredito, embora muita gente me diga que não se deve fazer esta distinção entre refugiados e imigrantes económicos, eu continuo a acreditar nela. Porque, de facto, há uma espécie de natureza diferente nos fluxos dos refugiados e dos migrantes. Na altura, e agora os números já não devem ser estes, mas na altura em que eu era relator do Parlamento Europeu para a reinstalação, os números que eu nos tinha dado eram os seguintes. Bem, ninguém que é refugiado queria ter saído do lugar de onde foi expulso, foi perseguido, senão não teria saído, e só isso é uma enorme diferença. Depois, 90 e tal por cento ficam nos países vizinhos, nos países de trânsito, como estavas a dizer, à espera de poder voltar na primeira oportunidade. Muitos ainda lá têm as coisas nas casas, e se puderem ainda lá as vão buscar. Estão à espera de uma aberta, e muitos acham que não vão ficar anos longe de casa, estão à espera de uma aberta para poder voltar. E depois destes há uns quantos que estão nos campos, e destes que estão nos campos há uns quantos que têm, por exemplo, doenças intratáveis, quer dizer, ter diabetes num campo de refugiados não é como ter diabetes aqui, não é? E, portanto, algumas dessas pessoas precisam de uma operação e têm que ser reinstaladas. Outras são perseguidas dentro do próprio campo, não é? Ser-se homossexual no campo de refugiados também é diferente, se calhar, até do que na cidade de origem, onde havia estratégias de sobrevivência. Essas pessoas precisam de ser reinstaladas. Mas aqueles que precisavam ser reinstalados era uma percentagem diminuta, os mais prioritários, dos que estavam dentro dos próprios campos. Daí, de facto, a solução do passaporte Nansen. Porquê é que estamos a obrigar estas pessoas que já arriscaram a vida para sair da sua cidade, que arriscam a vida se continuarem no campo, e que vão arriscar a vida metendo-se no Mediterrâneo outra vez? Porquê é que não lhes damos o raio no papel para eles embarcarem no aeroporto? Porquê é que elas vão pagar? Quanto é que elas pagam no passador? Agora tu tens esses números do teu... Não, é muito variável. É tudo o que tem. Só o embarque neste barco que afundou eram cerca de $2.000, mas todo o percurso o Solomon gastou 17 ou 18 mil, que o irmão lhe mandou de Israel com a maioria do dinheiro. Já tinha feito, obviamente, o deserto do Negev e aquilo é horrível de lembrar. Isto para uma pessoa, acerca de quem o seu estatuto de refugiado não oferece dúvidas. És um homem em idade militar e vens da Eritreia, tu és um refugiado. Quer dizer, não vale a pena dizer, se calhar não és bem refugiado, és um imigrante. A taxa de aprovação da Eritreia é de 92%, a taxa de aprovação de pedidos, pois claro que é. Claro que quer dizer, é evidente que uma pessoa que tem as escolhas, ou a falta de escolhas que tem uma pessoa da Eritreia, é ipso facto um refugiado. Portanto, por não atalhar este caminho todo e permitir simplesmente que a pessoa vai, quer dizer, quanto é que custa um charter para ir de Estrasburgo para uma... Não, eu tinha colegas eurodeputados da Sicília que para virem para Estrasburgo ou para Parlamento eu apanhava um charter para a Líbia para depois ir para Estrasburgo, não havia voos diretos. Portanto, saíam da União Europeia para voltar a entrar na União Europeia. Gastavam nisso, aí 250 euros ou uma coisa assim do género. Quer dizer, porque é que um desgraçado da Eritreia paga 17 mil euros e se arriscar a morrer durante a sua trajetória? Não sei. Bem, entretanto... Não sei, não faço ideia, não sei. Não sei. Para voltar à geografia, a essa nossa vida, há, de facto, qualquer coisa aqui de muito profunda para resolver as relações entre a Europa e a África e qualquer coisa que nós não resolvemos, nem para nós, nem para eles, enquanto não conseguirmos digerir esse passado traumático entre a Europa e a África. Um plano Marshall para a África, no início, não quer diretamente dizer que vai estancar o fluxo de refugiados, se calhar pelo contrário. Pela razão que as pessoas, quando passam de miseráveis a apenas pobres, ou de pobres à classe média, começam a ter o dinheiro suficiente para emigrar de outras formas, e muitos desejam emigrar. Nós vemos isso até, por exemplo, na migração que recebemos em Portugal do Brasil. Nos anos 90 vinham no Rio de São Paulo, depois passavam a vir do Centro-Oeste, depois do Nordeste. Hoje em dia vêm migrantes brasileiros que podem vir do Acre ou da Rondônia, ou seja, de estados mais pobres.
porque as pessoas deixaram de estar entre os mais miseráveis do Brasil, ascenderam e passaram a ter dinheiro para fazer esses projetos. Portanto, um plano Marshall para a África é uma coisa que é importante, não é uma coisa que resolva, se nós vamos fazê-lo só numa de resolver o problema, chamado problema das migrações, não vai resolver. Mas, a longo prazo, uma relação entre a Europa e a África que tire partido das nossas diferenças, das vantagens comparativas de um continente e do outro, e que perceba que, por causa da geografia, nós estamos condenados a ter que fazer isto de uma maneira que não seja pagar aos traficantes para basicamente segurarem lá os imigrantes e quando eles nos quiserem pressionar voltam a abrir a torneira e uns quantos chefes do governo da Europa entram em pânico e pagam-nos mais. Isto não é uma coisa que vai levar a nenhum tipo de solução. E, portanto, a Europa, se não é um problema, a geografia, se não é um problema, a nossa cultura política tem que ser, de certa forma, uma solução. Claro, sim. Vai, eu estava ali a escrever foneticamente e pensei que ela quisesse dizer alguma coisa. Não. Está bem. É um título, eu não me lembro de todos. Eu sei que partilhei, tem alguns no meu telemóvel uma mensagem que eu li ao Cavalete, está ali sentado, mas vou escolher este título, em que alguns eram muito ridículos e eu não vou partilhar com vocês. Mas aquilo que a Bárbara me proibiu de usar é o seguinte: há uma parte no livro em que há um poema de um ativista de Lampedusa que se chama Nossa Senhora das Mantas Esotéricas. Ele brinca com isto, não é? Porque toda a gente, quando está com frio, põe uma manta esotérica quando eles desembarcam e ele encontra uma Nossa Senhora, ele acha que é uma Nossa Senhora, mas pronto, associou à cultura dele, que ele nasceu obviamente num background judaico-cristão, e põe uma daquelas mantas por cima e faz um poema que é completamente a gozar com o facto de Lampedusa ser um sítio extremamente católico, a Sicília ser um sítio extremamente católico, e nem por isso eles acharem que têm que receber pessoas quando na ideia do diácono é óbvio que, sendo professando essa religião, então deverias receber o estrangeiro. E eles chamam esse poema Nossa Senhora das Mantas Esotéricas e era o tipo que eu queria só para dar seguimento ao... Faz todo sentido, não é? Vocês digam logo que estamos a falar de Lampedusa. Eu pensei que os autores não foram editores. Mas podemos ler o poema. Sim, faz favor. Nossa Senhora das Mantas Esotéricas, ajudai-nos a permanecer humanos enquanto atiramos bombas, com um breve clique no botão e um bom café na mão. Ajudai-nos a salvar aqueles que não podemos matar com bombardeamentos. E quando os trancamos em centros de detenção, é para cuidar deles, como ordena o Deus dos Exércitos. Nossa Senhora das Mantas Esotéricas, ajudai-nos a manter o silêncio, enquanto eles são deixados no campo a trabalhar por alguns euros por dia. E quando são espancados pela nossa polícia para lhes ficarem com as impressões digitais. Nossa Senhora das Mantas Esotéricas, dai-nos a nossa ração diária de emoção, para que nos sintamos melhor. Teremos com as nossas lágrimas lançado a semente da esperança. Nossa Senhora das Mantas Esotéricas, santificai para sempre a arte daqueles que nos ajudam a manter a linha. Nossa Senhora das Mantas Esotéricas, ajudai-nos também a ganhar qualquer coisa com isto, que nem só de pão vivemos. Depois do tumulto, sabe-se que um prato de massa ajuda a recuperar. Eu não tenho mais nada a dizer. É claro. Eu queria só dizer que, enquanto editora, eu acredito que temos cada vez mais a função de publicar livros que denunciam violências de direitos humanos. Infelizmente, isto está a ser complicado, não é? Portanto, eu queria agradecer muito pelas vossas intervenções e, em especial, Ana, pelo testemunho que é este livro, por teres trazido este tema novamente aqui e agora. Muito obrigado. Obrigado.